Olá, caros alunos, eu sou o professor Sanches, sou professor de Física e vamos iniciar os nossos trabalhos agora com a disciplina Física. Primeiro, vamos ver agora o que vamos estudar ao longo desse ano, tá certo? E é importante que você tenha anotado, tenha guardado essa relação de conteúdos para que a gente faça esse acompanhamento, né, do andamento dos trabalhos aí ao longo do ano. Então, Física no primeiro ano, basicamente a gente estuda esse capítulo que a gente chama de Mecânica. A Mecânica é dividida em 4 partes, né? E a primeira das 4 partes, que é o que vamos iniciar ainda hoje, é a cinemática. Bom, na cinemática é que vamos estudar velocidade, movimento com velocidade constante, movimento acelerado, movimento oblíquo, movimento circular e em seguida esse capítulo 2 aqui, dinâmica, que vamos ver as leis de Newton, estudar força, certo? Plano inclinado, trabalho, potência e energia. E depois desses 2 capítulos, vamos estudar ainda no capítulo 3, estática e hidrostática, certo? Onde vamos ver aí as condições de equilíbrio, né, de um corpo, pressão, teorema de Stevens, teorema de Pascal, o empuxo. E por último, gravitação universal, né, onde vamos estudar as leis da gravitação de Newton e as leis de Kepler. Então, é isso que precisamos cumprir aí durante esse ano. E como vocês podem perceber, né, aqui nesse primeiro capítulo aqui de cinemática, temos que começar logo falando aqui a respeito de velocidade, é o primeiro item aí da cinemática. Bom, mas para compreender adequadamente o que é velocidade, primeiro a gente precisa reunir uns pré-requisitos. O mais importante deles é a gente falar a respeito de localização, né, pontos de localização de um móvel. Bom, quando você está dentro de um bairro, você localiza uma residência, localiza um endereço, né, a partir da numeração, né, que são colocados, né, nas residências, nos prédios ao longo de uma rua. Em uma rodovia é diferente. Então, para localizar os pontos ao longo de uma rodovia, é usado um outro recurso que a gente chama marco quilométrico. Por exemplo, você pode ver aqui nessa placa aqui, certo? Nessa placa aqui, você tem aqui, ó, o quilômetro 78, né? Quilômetro 78 dessa BR, a BR 480. Então, essa numeração aqui, quilômetro 78, certo? Vai indicar um ponto, né? Um ponto aqui nessa rodovia, certo? Então, esse marco quilométrico tem essa função, a função de identificar um ponto. E como é que é colocado qual é a lógica, como é que é colocado esses pontos de identificação ao longo de uma rodovia? Por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é um mapa rodoviário, né? E vamos observar aqui essa rodovia federal aqui, a BR 020, que ela sai de Brasília e vai até Fortaleza. Então, a gente considera como quilômetro zero dessa rodovia, a BR 020, a capital do país, Brasília. Então,
aqui é o quilômetro zero, e à medida que eu vou me afastando de Brasília e me aproximando de Fortaleza, os marcos vão aumentando, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, certo? E essa rodovia tem mais de 2.000 quilômetros, tá certo? Então, vão ter muitos marcos quilométricos aqui ao longo da rodovia, certo? Não necessariamente de 1 em 1 quilômetro é colocado esses marcos, às vezes de 2 em 2 quilômetros, de 5 em 5 quilômetros. Então, à medida que eu vou me aproximando de Fortaleza, os valores vão aumentando, certo? Já que o quilômetro zero é em Brasília. Pois bem, então. Isso poderia ser também essa questão das posições, da localização de um móvel em uma trajetória, né? Poderia ser exemplificado de outra maneira. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma régua. Vamos imaginar aqui uma régua. E a gente tem aqui os pontos aqui, 0, 1, 2, 3, vamos supor que aqui os 5 centímetros da régua, aqui mais ou menos, aqui o 10, aqui o 15. E vamos aqui também considerar um pequeno insetozinho. Esse inseto está se deslocando aqui sobre a régua, ele está indo para a direita, né? Então, você deve imaginar, se ele está se deslocando para a direita, ele vai passar sobre os 5 centímetros da régua. Então, em algum momento, a gente diria assim, ó, o inseto está localizado no centímetro 5 da régua. E ele vai se deslocando para a direita e vai ocupando posições sucessivamente maiores, né? À medida que ele se desloca aqui para a direita. Se ele se deslocasse no sentido oposto, seria o contrário. Ele iria ocupando posições sucessivamente menores. Então, do mesmo jeito que a gente pode localizar os pontos sobre uma régua, não é, para, digamos assim, compreender as posições ocupadas pelo inseto que se desloca sobre ela, também é feito em uma rodovia, né, para o movimento dos veículos. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar o inseto daqui. Pois bem, então agora vamos imaginar a seguinte situação aqui. A gente tem aqui um veículo, certo? Vamos imaginar que esse veículo aqui, em um determinado momento aqui, ele está localizado no quilômetro 50 de uma rodovia. E ele precisa se deslocar até o quilômetro, vamos supor aqui, 120 dessa mesma rodovia. Então ele precisa se deslocar do quilômetro 50 até o quilômetro 120. E alguém pergunta o seguinte: afinal, qual é a distância que esse automóvel tem que percorrer para, partindo do quilômetro 50, conseguir chegar até o quilômetro 120? Que distância ele tem que percorrer, afinal? Então, dentro do estudo da cinemática, a gente chama esses dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada, a gente chama de posição inicial
e posição final. Então, olha, a posição inicial é representado por SO. SO a gente chama de ponto de partida. Então, o nosso SO é o ponto de onde ele saiu. Observe uma coisa. Esse SO, que a gente chama de ponto de partida, também é chamado de posição inicial, viu? O SO também é chamado de posição inicial. Então, no nosso caso aí, quanto vale esse SO? Quanto é o valor da posição inicial? No nosso caso aqui, a posição inicial é 50, porque ele saiu do ponto da posição 50. Esse 50 está em qual unidade? Está em quilômetro. Então, a gente escreve assim, SO é igual a 50 quilômetros. Bom, e ele chegou onde? Ele deve chegar aqui no quilômetro 120. Então, esse ponto onde ele chega, o ponto onde ele atinge, né, chamamos de S, só S, sem esse O aqui. Então, o que significa o S? S é o ponto de chegada. É a posição que a gente chama posição final. Ok? E qual é o valor desse S? Então, ponto de chegada também pode ser chamado aqui de posição final, viu? Então, SO é a posição inicial e S é a posição final, viu? Esse ponto de chegada é o mesmo que ponto final, posição final. Então, quanto vale aí o nosso S? Nesse caso aqui, a posição final é quanto? É 120. Beleza, esse 120 é 120 quilômetros. Então, mais uma vez, posição inicial é o ponto de onde o móvel saiu. Posição final é o ponto onde ele chegou. Então, esse é o primeiro item, é o primeiro pré-requisito que a gente deve compreender no estudo aí de velocidade. Como é que é determinada a posição inicial e a posição final de um móvel. Agora, para que a necessidade de sabermos a posição inicial e a posição final? Porque agora vamos ver o nosso próximo item, que a gente chama de deslocamento. Então, eu vou apagar aqui. Então, vamos ver agora o que significa deslocamento. Então, deslocamento é representado por ΔS. Então, ΔS, só um instantinho, deixa eu melhorar aqui esse S. Então, ΔS é chamado de deslocamento. Como é que calculamos ΔS? ΔS é encontrado sempre desse modo. É a posição final menos a posição inicial. Então, ΔS é igual a S menos SO. Essa é a nossa primeira formulazinha aqui da física. Então, ΔS é igual a S menos SO. De novo, o que significa o ΔS? ΔS significa o deslocamento. Então, essa formulazinha usamos para encontrar o deslocamento.
Pois bem, nesse nosso caso aqui, como é que vai ficar então o cálculo do deslocamento? Teremos o seguinte, ΔS será igual, vamos lá, qual é o valor desse S aqui, ó? Qual é o valor desse S? Esse S significa a posição final. Quanto vale a posição final? 120. E agora, ó, próximo passo, sinal de menos. Depois do menos, temos que colocar agora o valor de quem? Do SO. Qual é o valor do nosso SO? O SO vale 50. Então, teremos que o ΔS é igual. E aí, 120 menos 50 são 70. 70 quilômetros. Então, ok. Acabamos de encontrar aqui o deslocamento desse veículo. Então, esse veículo, para sair do quilômetro 50 e chegar até o quilômetro 120, ele precisa realizar um deslocamento aí de 70 quilômetros. Certo? Então, por hoje é isso. Eu agradeço, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.